Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Bom, toda segunda-feira, como nós já costumamos fazer, nós vamos trazer um resumo do que foi a pregação da palavra no dia de ontem, no domingo. E ontem, dando sequência à exposição do Evangelho de Marcos, falamos de Marcos no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 26. É um texto bastante longo. O tema da palavra ontem foi "tende fé em Deus", que é uma expressão que Jesus vai usar aqui no versículo de número 22. E o contexto qual está inserido esse assunto é: Jesus ele entra de forma triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, aclamado por uma multidão, mas não recebido nem pelo templo e também nem pelos principais sacerdotes, mostrando que o reino de Deus, a proposta de reino que Jesus veio trazer, não é configurada pelo poder ou pela força, mas é marcado, 100% marcado pela questão espiritual. Como não foi recebido pelos homens do templo, pelos principais sacerdotes, nobres e os escribas da cidade, Jesus então se retira para Betânia. Obviamente ele já sabia disso, e ao voltar de Betânia para Jerusalém no dia seguinte, ele se depara com uma figueira sem frutos. E aí ele usa essa figueira sem frutos para poder exemplificar o que acontece no templo. E aí ele entra no templo e faz ali o que é chamado de purificação do templo. Na verdade, que ele vai fazer uma reorientação tanto da adoração como do sacrifício, mas ele vai usar a figura, ou vai usar essa figueira como figura para ilustrar o que é uma religião estéril. E aí, por último, na parte final aí dos capítulos, Jesus vai fazer, ou vai mostrar como deve ser a religião verdadeira, a religião de fato, como deve ser o relacionamento com Deus de fato. E aí ele vai dizer: tende fé em Deus, e linkar a fé, elencar ou juntar a fé junto com a oração e o perdão. É um pouco diferente do que normalmente os pregadores modernos, fazem, ou se utilizam desse elemento chamado fé, muitas vezes ligando a fé aos desejos do homem, às vontades do homem, mas fato é que Jesus vai juntar a fé com oração e também com perdão. E é exatamente sobre esses dois aspectos, não só oração e perdão, mas com relação ao relacionamento vertical e o relacionamento horizontal, que eu quero tratar nesta manhã. E basicamente esse foi o centro da nossa pregação ontem. O que nós fizemos? A entrada triunfal de Jesus nos mostra o Rei eterno e imortal, o Rei do universo, montado em um jumentinho. E isso nos mostra, ou nos apresenta, a majestade de Jesus na pessoa do Rei, mas também mostra a humildade, porque ele vem montado em um jumentinho. Ali estão presentes as duas figuras, o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, daqui a pouco ele vai ser sacrificado, e o leão da tribo de Judá em toda a sua majestade. Então, o reino de Deus ele é marcado pela glória, pela majestade e pela humildade. Por que isso confronta a nossa cosmovisão? E aí a gente fez a primeira aplicação aqui, que é para os relacionamentos humanos. A cosmovisão, majestade e humildade, quando não devidamente aplicado nos relacionamentos, vai produzir relacionamentos apenas que vão objetivar, ou que vão ter como objetivo um fim. Ou seja, eu me relaciono com pessoas que podem acrescentar alguma coisa para mim. É muito comum, e aí eu citei uma fala do Pablo Marçal, dizendo o seguinte, que nós não devemos nos relacionar com pessoas que não têm conteúdo. Ele é um filho dessa época, um filho marcado por esta cosmovisão que pensa apenas em si mesmo, oposta à cosmovisão do reino, que é de majestade e também humildade. E aí o primeiro ponto que nós abordamos foi isso, que os nossos relacionamentos humanos, eles devem ser caracterizados pela humildade e majestade. Humildade de aceitar as pessoas e nos relacionar com as pessoas, não pelo que elas podem nos dar, mas porque são pessoas que Cristo, e aí vem a majestade, porque são pessoas que Cristo
morreu para salvar. Então eu posso me relacionar com todas as pessoas, as que têm conteúdo, as que não têm, as que têm dinheiro, as que não têm, as que são sofisticadas e atraentes e as que não são. Por quê? Porque eu me relaciono com as pessoas, porque pessoas são aquelas que Cristo morreu para salvar. E aí no segundo ponto, nós abordamos o fato do nosso relacionamento com Deus. E aí nós tratamos exatamente que Deus, né, voltando lá para o ponto da fé, que Deus ele não vai fazer as coisas conforme a nossa vontade. Uma leitura superficial do versículo 23, por exemplo, que diz, né, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Uma leitura superficial desse texto vai dar a impressão de que Deus ele vai fazer as nossas vontades, ele vai cumprir aquilo que nós queremos. E de fato, isso tem sido, né, esse ensinamento sobre esse tipo de fé tem permeado, ou tem habitado alguns púlpitos brasileiros, muito em fruto, né, de um escritor chamado Kenneth Hagin, e ele disse o seguinte, só para dar um exemplo de como isso é oposto ao ensino bíblico. Ele afirmou o seguinte: mediante a fé, o que está na dimensão espiritual torna-se real no plano natural em nossa vida. Tudo aquilo que precisamos é pedir a Deus as coisas que desejamos e crer que já as recebemos. Kenneth Hagin ensina que o que eu preciso fazer é desejar e pedir a Deus aquilo que eu desejo, crendo que eu vou receber. Isso vai de encontro à fé verdadeira, à fé bíblica. Porque a fé bíblica e o pedir bíblico está alinhado à vontade de Deus, está alinhado a você buscar aquilo que é a vontade de Deus, ou como o próprio Jesus disse, né, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, o ensino, o relacionamento com Deus não é um relacionamento de alguém que vai ficar nos dando coisas assim que nós pedimos ou pensamos ou precisamos. Mas é um relacionamento onde eu vou entender que a vontade dele é superior e é soberana à minha própria vontade, que ele que determina os caminhos e não eu. Aí alguém vai dizer, pastor, mas a Bíblia diz que Deus quer nos prosperar, Deus quer nos curar. De fato, ele quer nos curar, ele quer nos prosperar. Mas isso nem sempre vai acontecer. Por quê? Porque mais importante do que nos prosperar ou nos curar é a vontade dele na terra e os seus planos e propósitos eternos. Então nós temos que nos sujeitar a esses planos e propósitos eternos. Isso não significa que eu não devo pedir. Eu posso sim pedir, mas não pensando que Deus vai fazer tudo o que eu quero, ou seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é isso que nós aprendemos. Aprendemos que seja feita a vontade de Deus, e é basicamente isso que nós falamos ontem no nosso culto. Se você quiser, a pregação toda está disponível já no YouTube, então você pode acessar lá, o canal é Nave Sua Igreja, e assistir. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, e uma ótima, excelente segunda-feira e uma excelente semana para todos nós.